ou comentado minimamente com alguém os ecos e as repercussões de uma famosa entrevista que aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Eu não tenho como, até gostaria, mas não tenho como me eximir da oportunidade, até porque eu sei que muitos gostariam de poderem ter me perguntado ao longo da semana: pastor, o que o senhor achou da entrevista do pastor Silas Malafaia? Eu confesso que eu me recusei, ao longo de todos os dias da semana, a dizer explicitamente aquilo que eu pensei, que eu vi, que eu achei, por uma razão muito simples. Aliás, vou tentar enumerar aqui pelo menos 2 ou 3 razões, objetivamente, do porquê eu me silenciei, vamos dizer assim, explicitamente ou especificamente sobre a entrevista que o pastor Silas Malafaia deu à repórter Marília Gabriela no SBT na madrugada de domingo para segunda. Primeiramente, quero dizer que eu não assisti ao vivo, fui dormir na hora certa, não fiquei de madrugada, porque eu sabia que na segunda-feira estaria nos meios de comunicação disponíveis, a internet está aí para isso. Você agora, nada mais você precisa fazer ao vivo, você pode fazer tudo on demand, como eles chamam, na hora que você quiser depois. E eu fui dormir no meu horário normal, descansei, e na segunda-feira, então, uma das primeiras coisas que fiz foi tentar ver a entrevista. E ao assistir eu preferi o silêncio, primeiramente porque não acho que seria, no calor da emoção, prudente dar qualquer opinião sem refletir, sem ouvir bastante, talvez ouvir 2, 3 vezes, ouvir outras opiniões, perceber no contexto maior as repercussões que estava vendo sobre aquela entrevista. Segundo, porque confesso que não fico muito à vontade de tecer comentários sobre colegas de ministério, apesar de o pastor Silas Malafaia ter dito que não é mais pastor de igreja há pelo menos 25 anos. Isso nos diferencia bastante, tá certo? Talvez seja uma coisa importante para você também entender. A visão que o pastor Silas Malafaia tem não é mais uma visão de rebanho, como eu tenho, de gabinete, de conversar com as pessoas. Como ele mesmo disse, hoje ele é um conferencista, e isso muda tudo. Na verdade, nem muda muita coisa, muda tudo. Hoje ele é um conferencista, como muitos que há. Ele abriu mão do pastoreio, ele abriu mão do gabinete, ele abriu mão do convívio com as ovelhas para ser um conferencista. Mas, de qualquer maneira, é alguém que tem o título de pastor, e eu confesso que não fico à vontade de tecer comentários com medo de ser antiético com alguém que está lado a lado comigo, minimamente pelo título que recebe, na luta do ministério da palavra de Deus. Mas confesso que a visão que ele tem hoje é uma visão empresarial, é uma visão de negócio, é uma visão... Não estou aqui condenando ou nem julgando ele, estou apenas descrevendo os fatos, tá certo? O segundo ponto, que é o mais forte, até eu já estou já estou pouco à vontade aqui com os irmãos, porque eu sei que muita gente tem uma admiração muito grande pelo pastor Silas Malafaia, e eu temo ser pedra de tropeço para a fé de muitas pessoas. Isso é uma questão muito séria. Novamente, não julgando nem condenando, mas eu sei que muitas pessoas o têm em altíssima estima. E se eu, porventura, vier a colocar a minha opinião, por mais saudável que seja, por mais fundamentada que seja, e os irmãos me conhecem, por mais amorosa que possa ser, eu posso frustrar alguns, como certa vez, falando de um determinado grupo musical, o ministro Paulo lembra bem disso, nós compartilhamos bastante isso, quando eu teci um comentário sobre uma determinada pessoa do mundo musical gospel, eu sei que eu escandalizei uma meia dúzia de pessoas que ficaram muito tristes comigo, porque não esperavam de mim um comentário dessa natureza, de uma pessoa crente, que está aí fazendo diferença no Brasil. Então eu tenho que tomar muito cuidado, de fato, com a maneira como se coloca. Mas, sendo franco, aí vem o terceiro ponto, eu quero necessariamente, porque sou líder dos irmãos, sou pastor desta igreja, e também não posso me eximir de alguma responsabilidade, porque vocês são minhas ovelhas. Eu sei que alguns são mais ovelhas dos pastores televisivos do que minhas, porque o pastor da televisão está na sua casa toda noite, todo sábado ou todo domingo, e eu sei que muitas vezes, eu sei que tem membros da nossa igreja que ofertam para os tais ministérios, e o fazem mesmo. Ontem mesmo ouvi o testemunho de uma pessoa que dava oferta para um determinado pastor que tem um programa na televisão.
Não vou dar minha opinião sobre a questão da fortuna dos pastores evangélicos que a revista Forbes deu. Não vou fazer observações pessoais de cada um deles. Evidentemente que se os irmãos têm um pouco mais de percepção, sabem que a minha opinião muitas vezes é dita o tempo todo pelas mensagens que eu prego, pelos valores que eu defendo, pelo ensino que eu passo para os irmãos. Mas sendo objetivo, os irmãos já perceberam que eu estou pouco à vontade de emitir a minha opinião. Estou tentando, né? Mas eu preciso dizer 3 coisas acerca da entrevista. Primeiro, pastor Silas Malafaia não soube defender o seu posicionamento sobre a teologia da prosperidade. Não foi bom a maneira como ele expôs a questão do dízimo, a questão da promessa, a questão do tal do prêmio que Deus nos dá, da lei da semeadura e da colheita. Digo aos irmãos com toda franqueza, não foi bom, ele não soube responder, ficou no ar. A questão é que esse não foi o ponto principal da entrevista. Todos sabemos que o ponto principal da entrevista foi a questão da homossexualidade ou homossexualismo. Um debate bobo também, se é homossexualismo ou homossexualidade. Porque também dizer que não pode dizer que é homossexualismo porque seria uma doença, como é que fica então o impressionismo, o socialismo, o capitalismo? É língua portuguesa, gente. O medo que se tem de usar determinadas expressões, isso é um rótulo que se criou, não. É o nosso português que dá direito de você usar alguns determinados sufixos para expressar um modo de vida, uma ideologia. Então, o ponto principal da entrevista acabou sendo a questão do posicionamento do pastor Silas Malafaia com relação à homossexualidade, e essa questão que para mim é importante porque ser bíblica, não é? Também a questão da teologia da prosperidade, que está muito em voga, e é justamente o que sustenta a maioria desses ministérios que estão hoje aí aparecendo, que não é só o do pastor Silas Malafaia. Não ficou bem resolvida, ele não soube dizer, não soube explicar, e ainda terminou com o uso indevido de um texto bíblico totalmente impróprio, quando ele citou Filipenses 3,14, dizendo que nós vivemos em busca do prêmio. O prêmio é da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nenhuma referência a você dar oferta para receber mais, a você dar dinheiro para receber 100 vezes mais. Então, isso não foi bom. O segundo ponto, evidentemente, é a questão da homossexualidade, em que o seu posicionamento, ainda que tenha o respaldo bíblico, ainda que tenha, na minha visão, o respaldo de crença, de fé, ele aventurou-se a entrar em contextos e áreas que poderiam ter sido evitadas para não piorar o debate. Se ele tão somente, e esse é o meu ponto de vista, se ele tão somente detivesse na sua fé e no direito de crer naquilo que ele crê, independentemente de tentar defender pela ciência, que não é a sua área de conhecimento, tentar defender por contextos filosóficos, que não é a sua área de conhecimento, porque o nosso discurso não é filosófico. O nosso discurso é bíblico. E a Bíblia nos ensina uma verdade da qual nós não abrimos mão. Então, não achei que, apesar de concordar com alguns dos seus posicionamentos na essência, tá certo? A maneira como ele desenvolveu o discurso também não foi bom. E por último, a questão da própria forma. E aí, a maneira como eu procurei me expressar de forma indireta, e alguns irmãos mais perspicazes perceberam isso, eu publiquei, divulguei e distribuí uma entrevista de um rabino que foi feita ao portal de notícias G1, um rabino que, justamente, numa oportunidade que nós tivemos essa semana de fazer uma comparação, foi muito mais sereno, foi muito mais coerente e foi muito mais didático na sua maneira de colocar a sua fé, mesmo não sendo uma fé cristã. Sabemos que rabinos são judeus e justamente dali dava uma excelente mensagem, porque ele termina dizendo que o que vai mudar o mundo é a esperança. Última frase do rabino. Se ele terminasse dizendo que a nossa esperança é Jesus, pronto, teria sido a melhor entrevista que eu já teria visto sobre esperança para o mundo. Então, a questão não é propriamente dito nem sempre o conteúdo, mas muitas vezes um bom conteúdo se perde pela forma. E aí, o terceiro ponto que eu tenho é que
como ele mesmo reconheceu, e ele fala isso para a entrevistadora, ele disse: se eu pudesse mudar, eu mudaria a minha forma de falar. Então muda. Se eu pudesse, eu falaria mais calmo. Então seja mais calmo. Porque a truculência, em qualquer um dos nossos debates, mais afasta do que aproxima. Porque fica uma disputa para ver quem fala mais alto, para ver quem fala mais forte. Semana passada, não essa agora, então a retrasada, nós tivemos reunião no condomínio. E muitas vezes eu parecia que aquela entrevista parecia reunião de condomínio, em que fica se disputando para ver quem fala mais alto, para ver quem fala mais rápido, para ver quem ganha pela força. Só que a força que nos faz vencer não é a força física, e não é a força do discurso, mas é a força da coerência. E, acima de tudo, nós acabamos de cantar aqui, é a força que há no poder do amor. E, de fato, nós temos os nossos posicionamentos dos quais não abrimos mão, pela fé, pela crença, por uma maneira de interpretar a Bíblia, que entendemos pela sua coerência. E isso não nos dá o direito de sermos truculentos, muito menos, não é o caso dele, mas violentos. Esse é um discurso muito, muito óbvio, porque se você disser que ama, mas disser de uma maneira violenta, esse amor soa falso. De uma maneira truculenta, esse amor não edifica, esse sentimento não edifica e não transforma. De fato, foi uma grande oportunidade que se teve. Logo surgiram especulações de que a entrevista foi tão bombástica que ela iria levá-lo novamente. Ela já desmentiu isso, ela não tem interesse em levá-lo novamente ao programa. Tá certo? Surgem muitos boatos, e os boatos também são depois desmentidos. Então, a informação que temos da mídia, de um portal de notícias, é que ela declarou que ela não tem interesse em tê-lo de volta no seu programa. Então, aqueles que tinham alguma esperança, dizendo: está vendo? Olha, não, a Marília não ficou impressionada com ele, tá certo? Não sejamos ingênuos. Ela foi jocosa no seu encerramento, na sua última palavra, dando uma distinção entre deuses, e nós não estamos aqui para litigar entre divindades, o seu Deus e o meu Deus, não existe isso. Nós cremos num único Deus soberano, que ama a todas as pessoas, mas que não descansará enquanto não vir todas as pessoas transformadas pelo poder do amor. E amar não significa acatar os desvios de conduta, os desvios morais. E por último, o que para mim foi o ponto principal, e eu queria tentar falar um pouquinho sobre isso nesta manhã, depois dessa introdução tão longa, que foi um problema de definição, um problema semântico, vamos dizer assim, que quando lhe é perguntado o que é pecado, talvez a sua resposta devesse ser muito mais bíblica do que filosófica. Porque, filosoficamente, vamos dizer que pecado é um erro, pecado é um equívoco, pecado é uma má escolha. Mas, biblicamente, pecado não é isso. Na verdade, essencialmente, isso, o que foi dito como definição, é, na verdade, já os efeitos da essência do que seja pecado. E talvez se nós partíssemos desse pressuposto, talvez o debate fosse minimizado, porque as respostas seriam mais satisfatórias, trariam mais saciedade. Porque, ao longo da história, a tecnologia mudou tanto que a própria concepção de pecado também se muda, porque há poucos anos atrás, há 30 anos atrás, mulheres que usavam calça comprida eram chamadas de pecadoras. Então, veja bem que definirmos pecado por aquilo que é temporal, por aquilo que é contextual, é transitório. Daniel, vou usar você como exemplo, que você me enche de alegria toda vez que eu vejo você de bermuda aqui, porque alguns anos atrás seria escândalo. Eu sei que para alguns ainda é, vou abrir esse parênteses aqui. Poxa, o rapaz veio de bermuda para a igreja. Mas talvez algum tempo atrás ele seria excluído da igreja porque se aventurou vir ao culto de bermuda. Só que hoje já
Toleramos e até incentivo. Eu prefiro o Daniel aqui de bermuda, os nossos adolescentes aqui de bermuda. Isso para mim não é escândalo, não escandaliza, porque, como eu disse, algum tempo atrás, algumas tecnologias eram consideradas pecaminosas e hoje já não são. Quando a nossa igreja foi organizada, todos os homens estavam de paletó e gravata. Hoje, alguns exigem que apenas eu esteja. Mas por que só eu vou estar de paletó e gravata num calorão desse se você não está? Porque é roupa de pastor? Onde é que está escrito isso? Eu até brinquei uma vez com uma pessoa, paletó e gravata é quase roupa de ladrão hoje. Porque o Senado está cheio. Só anda de paletó e gravata lá. Então, não é a roupa que faz a pessoa santa. É uma roupa solene. Eu acho que eu fico bonito. Não, bem vestido. Não preciso da roupa. Eu acho que é uma roupa linda. Mas é desconfortável demais, gente. Pregar de paletó é ruim a beça. Não consigo fazer esse gesto. E não vem dizer que é por causa do meu tamanho, não, porque paletó é assim. O cara pode ser magro, mas o paletó prende os seus movimentos. O que eu estou usando como ilustração é só para dizer que há muitos anos atrás, todos os homens aqui também deveriam estar de paletó e gravata. Mas hoje eu vejo João Batista de camiseta de missões. E nem por isso é menos ou mais pecador do que outra pessoa. A concepção de pecado, na sua essência, ela nunca mudou. O que muda, de fato, são as tecnologias. Eu quero colocar tecnologia aqui como um coringa, uma palavra coringa, que valide ou que se refira a toda sorte de mudança cultural, contextual, tá? Daquilo que era e hoje não é mais, não funciona mais. Quando nossa igreja foi organizada, eu tenho testemunho dito por alguém que convivia nessa época, havia o bonde que passava bem aqui na Dias da Cruz, e a nossa igreja era virada para lá, uma igreja pequenininha, um salão pequenininho, e não tinha som. Toda vez que o bonde passava, o pastor Miranda Pinto tinha que parar de falar, porque o barulho atrapalhava. Hoje nós temos portas fechadas, ar-condicionado ligado, um som muito bom que funciona, porque as tecnologias mudaram. Fui adolescente na região de Senador Camará, e nós tínhamos uma igreja com a irmã lá, temos até um membro que era de lá, o Roberto, e ele sabe muito bem que na sua infância era difícil ser jovem adolescente naquela igreja, porque não podia passar na frente da igreja de calça comprida, de short. Imagina, usos e costumes. Passar na calçada da igreja, se a pessoa fosse membro da igreja, não podia passar de bermuda ou de short, porque era o desrespeito com a imagem da igreja. Então, os jovens tinham que, se fosse a padaria, botar uma calça, ou então virar de rua, né? Passar pela rua de trás. Isso é fato. Os homens não podiam usar barba. Eu conheço uma pessoa, hoje já um senhor, que foi excluído porque chegou para cantar lá de barba, e não podia cantar de barba, porque barba era pecado. Imagina, cavanhaque, que coisa horrível. Por isso, irmãos, o que eu estou querendo exemplificar, primeiramente, para introduzir, é que, se você define pecado como um erro, você não está definindo o pecado biblicamente, porque o que antigamente era errado, hoje não é mais. E, por outro lado, aquilo que não era errado, hoje é. Por exemplo, eu nunca precisei, acho que mamãe está assistindo a mensagem lá, mas eu vou tentar. Eu nunca precisei apanhar, nunca. Muito forte. Mas eu lembro, ela vai dizer que não se lembra, mas aquela coisa, velho clichê, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Ela vai dizer que não, mas eu lembro, quando eu era bem pequeno, uma vez eu dei uma resposta indevida para minha mãe e eu levei um tapa na boca. E olha, quem já levou sabe, tapa na boca dói muito. Não foi um tapão, foi um tapinha, mas o suficiente para eu nunca mais esquecer. Mãe, é o que acontece, né? Hoje, conversei com um pai essa semana. Essa semana um pai testemunhou para mim: pastor, eu estou com dificuldade de conversar com meu filho, porque um dia ele já me ameaçou que se eu fizer alguma coisa mais forte, ele vai à delegacia me denunciar por violência contra mim. Este é o nível de sensibilidade que nós vivemos hoje com relação a essa geração. Então, é a outra inversão de valores.
para exemplificar que as coisas mudam tanto que aquilo que na nossa infância não era errado, era normal, hoje a sociedade já rotula e diz, isso não pode mais. Da mesma forma como muita coisa que não podia, hoje pode mais. Então, pecado não pode ser definido por coisas, por decisões e por escolhas que podem mudar ao longo do tempo. Mas então, o que é pecado, pastor? Primeiramente, nós vamos perceber e vamos aprender que na história da humanidade sempre houve inclinações da humanidade. E essas inclinações da humanidade sempre puderam ser, então, descritas ou distinguidas entre inclinações boas e inclinações más. Eu costumo sempre lembrar lá quando Paulo, se despedindo na sua carta a Timóteo, ele fala, combati o bom combate. Se Paulo faz questão de especificar e adjetivar o combate como bom, é porque se existe o bom, existe o mal. Então, esse dilema, na verdade, é um dilema filosófico, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, entre bem e mal, sempre existiu e sempre existirá. E nem sempre, aí é o problema, nem sempre é fácil para nós separarmos numa linha clara assim, isso é bom e isso é mal. Porque o grande dilema da nossa existência humana é que aquilo que um dia foi bom, hoje é mal. E aquilo que um dia foi mal, hoje é bom. Então, se nós simplesmente tentarmos definir pecado por aquilo que é bom e aquilo que é mal, nós vamos viver uma celeuma de sentimentos, de reações, de estereótipos, de intolerância, sem diálogo, sem conversa, e vamos deixar de sermos humanos na sua essência. Quando eu falo de diálogo, quando eu falo de tolerância, eu não falo de negociar os nossos valores, não. Não me refiro a abrirmos mão daquilo que para nós é inegociável. Mas se nós percebermos muito bem, fizermos uma análise da humanidade ao longo de sua história, nós vamos perceber que houve, ao longo da história, 3 razões pelas quais o mundo sempre se viu em problemas. E dessa maneira, vamos começar a caminhar para uma definição mais objetiva do que seja pecado. Ao longo da história da humanidade, 3 coisas ou 3 razões sempre levaram as pessoas a escolhas e que definiram se as escolhas seriam boas ou ruins. A primeira delas, dinheiro, riqueza. Ao longo da humanidade, e a questão do escambo, de trocar, de lucrar, de querer, de ter, sempre foi um dilema da nossa existência humana. Por causa do dinheiro, mata-se. Por causa do dinheiro, rouba-se. Por causa do dinheiro, falsifica-se. Por ter. Porque nós somos insaciáveis e nós sempre queremos ter mais dinheiro. Seja ele em reais, por mais desvalorizado que seja, ou desde a época dos contos dos réis, que eu nem sei o que é isso, mas sempre se roubou, por causa do ouro, sempre se escravizou, por causa de diamantes, até hoje ainda mata-se, formam-se quadrilhas, porque o ser humano ele sempre foi insaciável na sua necessidade de ter riqueza. O segundo problema da humanidade é a questão do poder, da fama, da aparição, da evidência. Todos nós, seres humanos, temos em algum momento a necessidade de estarmos em evidência, chamarmos a atenção, por mais tímidos que sejamos. Alguns até vão dizer que a própria timidez em si é, de maneira camuflada, uma forma de querermos chamar a atenção para a nossa necessidade, porque daí vêm as carências.
E o que são as carências? Do que nada mais, nada menos do que nós demandarmos dos outros o suprimento de uma necessidade afetiva, pessoal, e que pode então canalizar e ser descrita ou englobada nesta necessidade que temos de sermos o centro das atenções. Claro que alguns outros querem isso de maneira mais explícita. Querem o palco, querem o púlpito, querem o palanque, querem o microfone, querem a câmera, querem as luzes. Querem aparecer literalmente. Alguns aparecem por meio de um cargo político, e por meio do cargo político querem o poder, querem se sentir em autoridade, a dominação, o controle. Então, ao longo da história da humanidade, de alguma maneira, todos nós lutamos também por sermos o centro das atenções. E por último, digo isso de maneira essencial, ou seja, de forma essencial, o prazer. Pecado sempre foi descrito como decisões e escolhas certas ou erradas. Mas, essencialmente, de alguma maneira, aquilo que um dia foi pecado e hoje não é mais, ou aquilo que hoje é pecado e um dia não foi, ou ainda com olhos futuristas, aquilo que um dia nós, para escândalo de toda uma nova geração, dirá, mas isso agora pode ou não, passa pelo viés de o homem sentir prazer, achando que a sua vida se resume em ter algum prazer. Imagina quando essas realidades se misturam, se combinam, e a pessoa acha que o seu prazer é o dinheiro, e o seu dinheiro vai levar a ser o centro das atenções. Ou quando a pessoa, por achar que deve ser o centro das atenções, terá à sua disposição todo tipo de prazer, tanto do ter quanto do próprio prazer sexual, e entrega-se então a toda sorte de lascívia, de prostituição, de impureza. Então veja bem, se nós mapearmos a história da humanidade, independentemente daquilo que foi certo e hoje não é mais para a sociedade, independentemente daquilo que não era certo e hoje é, e vice-versa, independentemente dos rótulos do que seja certo e errado, seja qual for a prática, seja qual for o delito, seja qual for a condenação, porque a sociedade hoje condena o que antigamente não condenava, ou hoje não condena mais aquilo que condenava, nós vamos convergir para 3 pontos centrais. O ser humano, ele sempre tem uma sede por dinheiro, por poder e por prazer. E por causa de alimentar essas 3 motivações, ao longo da humanidade, o homem sempre esteve disposto a fazer o que for preciso. Quebrar regras, passar por cima do outro, ignorar o outro, matar o outro, transgredir leis, porque na nossa essência, isso é ser humano. Só que não foi para isso que Deus nos criou. E agora entra então uma questão que vamos dizer assim, que não se pode invadir na individualidade de cada um, que é a fé. Existem razões na nossa existência que são puro fruto daquilo que nós cremos. Até mesmo o próprio cientista, seja ele pós-doutor, com PhD em mais não sei o quê, em ultrafísica, em ultragenética, em química de outra galáxia, seja qual for o nível do seu conhecimento, seja qual for a razão, de alguma maneira ele também terá de crer naquilo. Eu costumo dizer que uma pessoa, para ser ateísta, ela precisa ter muito mais fé do que eu. Porque observar a criação e olhar a perfeição, a distinção das coisas criadas e a perfeita harmonia como tudo funciona, a grandeza do universo, e achar que isso tudo foi por causa de uma explosão e tudo veio de uma ameba, eu acho que tem que ter um cérebro muito menor do que uma ameba para pensar um negócio desse. Então eu digo o seguinte, uma pessoa, para ser ateísta,
ela deve crer muito mais do que eu. Não é possível. Porque ela não deixa também de acreditar e de crer que todas as coisas existem por conta de uma explosão, do nada. Então, o que eu quero ilustrar para você é que a fé é uma dotação que todo ser humano possui. Porque o próprio cientista, quando ele coloca os seus olhos no microscópio e ele enxerga ali uma célula composta de moléculas, resultado de átomos, e para ir avançando a partículas ainda menores, cada vez menores, ele precisa acreditar que existe alguma coisa além. Percebe? O próprio cientista precisa acreditar que existe uma outra instância, um outro patamar, um outro degrau, senão ele para. Sem fé, nós não vamos adiante. E o cientista, então, também precisa ter fé para dar o próximo passo e aumentar o grau da lente e dizer assim, quero descobrir o que há depois disso. Então, a ciência também é algo insaciável. O que tem lá fora? Quantas milhões de galáxias existem? Até onde vai o tamanho do universo? Quais são os limites? Para o próximo passo, a ciência também precisa ter fé. Portanto, quando entramos no campo da fé, devemos sim respeitar a individualidade de cada um e o debate precisa ser saudável, equilibrado e são. E como tratamos de fé, nós precisamos basear a nossa fé em alguma verdade. E nós temos uma verdade. Nós cremos numa verdade, que é a Bíblia. A questão é que a Bíblia não me dá o direito, pelos princípios e valores que ela apregoa, a humilhar os outros, a ignorar os outros, a lidar com violência com os outros, a menosprezar e diminuir os outros. E muitas vezes num debate ideológico, num debate de fé, num debate religioso, a postura que se adota é: eu conheço a verdade, então eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. Quando que a própria Escritura nos ensina a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Então, no nosso discurso, nos nossos debates, uma postura humilde, uma postura amorosa, se mostra pelas palavras, pelo tom, pelas definições, pelo respeito, pela tolerância. O que muitas vezes está faltando no nosso testemunho é que se veja isso tudo no nosso jeito de ser, porque temos de admitir, de clichês gospels, o mundo está cheio, e de paciência esgotada. Você sabe isso, veja no seu trabalho, veja no seu prédio, seus vizinhos, seus colegas de mesa, na universidade. Ninguém quer debater religião, ninguém quer debater fé, mas se eles virem uma diferença na sua vida, eles começam a acreditar que há alguma coisa a mais no seu coração que ele ainda não conhece. Porque, como disse o rabino, poucos têm esperança. E o que nos diferencia é a esperança de que existe sim um mundo ideal, baseado no amor perfeito de Deus, que aceita todos nós como estamos, mas não descansará enquanto não nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. Aí então começamos a identificar o que seja pecado. É quando nós escolhemos vivermos para nós mesmos, ao invés de decidirmos e escolhermos viver para a glória de Deus, para sermos iguais a Jesus, na toda a sua integridade. E para encerrar, eu quero deixar um texto com vocês. Eu fiz uma mensagem hoje bem diferente, ou seja, como se você depois assistir de trás para frente na nossa internet, você vai ver que tudo agora faz sentido, encerrando com o texto bíblico. Jeremias capítulo 2. Para mim, é esse texto que define muito bem o que vem a ser pecado. Jeremias capítulo 2,
versículo 9 em diante. Diz assim o texto bíblico de Jeremias 2, 9. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. O meu povo cometeu 2 crimes. A mim me abandonaram e construíram para si cisternas rachadas. Essencialmente, isto é pecado. Aqui está a definição melhor, claro que dentre tantas outras. Veja bem que a Bíblia nunca se preocupou em definir pecado. Desafio alguém a me mostrar na Bíblia uma definição explícita, semântica, de dicionário. Pecado é. Não existe. Porque, de fato, Deus nunca se preocupou em definir pecado. Justamente porque Deus, na sua soberania e no seu perfeito controle de todo o tempo, passado, presente e futuro, já sabia que nós estaríamos em muitos maus lençóis se, além dos pastores que querem afirmar que pecado é isso, pecado é aquilo, pecado é usar calça comprida, pecado é usar barba, cabelo comprido, brinco, tatuagem e mais uma série de coisas que fazem parte do contexto de usos e costumes, que aceita-se ou rejeita-se a partir dos seus gostos. Essa música pode, essa música não pode, esse lugar pode, esse lugar não pode, isso é bom, isso é ruim, essa roupa é de crente, essa roupa não é de crente. Se sem existir essa definição, nós já estamos tão separados uns dos outros, já perdemos tanto tempo. Quantos jovens na década de 60 e 70 estão hoje no mundo porque foram excluídos porque jogavam futebol? Quantos não se sentiram culpados e em pecados porque ouviram do seu pastor dizer assim na época: se Jesus voltar e você estiver no Maracanã, você vai para o inferno? É ou não é, gente? Era assim ou não era assim? E eu então digo, Deus nunca teve a intenção, e nós não encontramos nas Escrituras tal nível de definição, porque se nós criamos isto, quanto pior seria se Deus tivesse dito na sua palavra que pecado é tal atitude, pecado é tal gosto, tal roupa, tal cabelo, tal cultura. Não. Nas Escrituras não encontramos uma definição de dicionário. Pecado é tal. Nós encontramos na Bíblia Deus o tempo todo chamando o seu povo para um relacionamento com Ele e dizendo assim: eu vou ensinar você. E aqui, por meio de Jeremias, Deus faz uma denúncia, como ele mesmo diz: eu tenho 2 denúncias a fazer, porque o meu povo cometeu 2 crimes, e a partir desses crimes é que eu entendo que seja pecado na sua essência. Você viu que Deus fala assim: o meu povo trocou-me por deuses, que nem deuses são. Eu acabei de dizer que ao longo da humanidade, 3 motivações têm levado e continuarão levando o homem para o buraco, que é ele achar que a sua vida se resume ao que ele tem, que a vida se resume ao que ele aparece ser e ao que ele sente: dinheiro, poder e prazer. São deuses que ao longo da história da humanidade, homens e mulheres têm colocado no lugar de Deus. Queremos ter muito dinheiro, queremos ter muito poder,
queremos estar em evidência, queremos ser o centro das atenções, queremos ter prazer, entregamos-nos a toda sorte de orgia, de descompromisso. As pessoas se tornaram objetos, instrumentos. Transformamos as pessoas em algo utilitário, para toda sorte de interesse nosso. E então Deus vai definir aqui, pecado, versículo 13. Pecado é quando nós abandonamos Deus e o colocamos num lugar secundário na nossa vida. E aí então, no lugar de Deus, nós colocamos os deuses do nosso tempo. E hoje, quando você pensa em prazer, em poder e em dinheiro, hoje as ferramentas são outras. Na época de Davi, na época de José, não tinha internet, não tinha cartão de crédito, não tinha eleição política, não tinham associações, não havia condomínios, não havia Senado, não havia câmaras. Ao longo da história da humanidade, as tecnologias mudaram de tal maneira que os homens fazem de outras formas, mas, na essência, nada mudou. Porque o homem continua deixando Deus em último lugar na sua vida. Hoje define-se isso como secularismo, como se fosse algo novo da nossa sociedade, o pós-modernismo. Não, de fato, é só uma maneira de escrever a nossa atualidade. Mas nunca mudou, nada mudou. Mudou a tecnologia, porque hoje tudo é instantâneo. E na época de Davi, de José, de Paulo, era a cavalo, era a camelo, a coisa demorava mais. Mas desde que o mundo é mundo, o homem continua colocando Deus em último lugar. E isto é pecado. Pecado é quando a nossa sociedade ignora a realidade de um Deus que ama as pessoas como elas são e como elas estão. Mas que pela cruz de Jesus, Ele tem um propósito de transformar-nos e resgatar em nós a glória. Versículo 11, o meu povo trocou a sua glória. A humanidade abandonou e ignora a glória de Deus para viver a sua própria glória. E sabe o que significa a sua própria glória? Versículo 13, parte B. Cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. A glória que nós buscamos na nossa humanidade é insaciável. Queremos mais, mais e mais. A enfermidade desta geração é a mesma de todas as outras gerações antes de nós. Porque o homem nunca se satisfez e nunca se saciou com a presença gloriosa de Deus e na esperança da eternidade, a ponto de Deus ter enviado o seu próprio Filho para morrer e dizer, e falar e escrever em letras garrafais: não foi para este mundo que eu criei vocês. Criei vocês para a glória que eu guardei. Esta glória poderia ter sido aqui como foi lá no Jardim do Éden, mas agora esta glória está na eternidade. Então, enquanto nós acharmos que é neste mundo, que é deste mundo e que é para este mundo, nós estaremos agindo exatamente como o povo na época de Jeremias, abandonando a glória de Deus e construindo cisternas e caixas d'água rachada, e que quanto mais a gente põe água dentro, a gente nunca mata a sede, porque a água vai embora, como o dinheiro vai embora, como o poder um dia acaba, como o prazer logo vai embora. Isso é pecado. Meus amados, o mundo precisa e deve conhecer o amor verdadeiro do Deus Criador. E ainda que tenhamos de entrar no campo da fé, em que a individualidade de cada um precisa ser respeitada, o nosso discurso é inegociável, de que Deus ama as pessoas como elas são e como elas estão, mas não descansará enquanto não resgatar a sua glória na vida de cada indivíduo. E enquanto a humanidade continuar vivendo em função do seu dinheiro, continuar vivendo em função da sua individualidade, do seu poder, enquanto o homem continuar vivendo em função do seu prazer, ele está colocando Deus em último lugar. Seja qual for a escolha que fazemos, de alguma maneira todas elas estão motivadas por termos prazer,
por sermos o centro das atenções e por termos cada vez mais, achando que a nossa vida se resume ao dinheiro que temos, ao lugar que ocupamos e ao prazer que sentimos, quando a nossa vida deveria se resumir ao que Deus revela da sua glória em nós. A eternidade é a nossa casa. Creiam ou não, aceitem ou não, as pessoas que vivem a nossa geração hão de ver em nós que a maior motivação que temos para sermos o que somos e para fazer o que fazemos é porque nós queremos a glória de Deus na nossa vida. Não é fácil, mas é esse o caminho que nós escolhemos: resgatar a glória de Deus em nós. Estamos juntos? É para lá que eu vou. É assim que eu quero viver, resgatando todos os dias a glória de Deus. E Ele já fez o caminho, Jesus Cristo, a nossa glória. Vamos ficar de pé?